Olá, satisfação em ter você novamente aqui, né, acompanhando mais uma videoaula. E nessa videoaula, o assunto principal é sobre o capitalismo, né, esse sistema aí de produção que prevalece no mundo atual. Então a gente vai falar sobre a origem do capitalismo, né, e aí a gente vai falar de duas fases nessa videoaula em si. Vai falar da fase do mercantilismo e o capitalismo industrial. Então, o capitalismo, a fase do capitalismo industrial é o que mais marca, né, o sistema capitalista. Atualmente, nós estamos aí numa fase chamada capitalismo informacional. Então, numa próxima aula, eu seguirei aí com o capitalismo financeiro, que é o depois do industrial, e o capitalismo informacional, com o objetivo de chegar no mundo atual aí na globalização, esse assunto. E por que é importante em geografia a gente tratar desses temas que vocês falam assim, mas aí está voltando em aspecto que parece mais coisas de história em si. De fato, a geografia ela precisa, né? Ela, como conhecimento, ela busca entender o mundo e para entender o mundo a gente também precisa de coisas, né, do passado. Para entender o presente a gente precisa avançar um pouco no passado. E aí é um conhecimento, né, no sentido amplo, no sentido geral. E aí você, nesse sentido, essa videoaula, você vê como que as ciências em si, né, elas se relacionam, os saberes se relacionam. Então, para explicar a desigualdade entre os países do mundo, né, por que a gente vê que determinado país tem, né, a população ali, tem um estilo de vida, melhor oportunidades, e outro, né, acaba sendo um país que a população vive de uma forma assim, mais sofrida, né, com tanta pobreza. O que explica isso? Então a gente tem aí uma relação histórica. Então, para entender o mundo atual, a gente precisa mergulhar nisso. E aí nada, né, é mais justo que a gente ir lá, né, no caso da Europa, especificamente. Aí você fala, por que a Europa? Porque é a Europa que vai avançar nesse sistema capitalista que vai espalhar para o restante do mundo. Então vamos lá, vamos seguindo aí e aprendendo aí esses conhecimentos. A origem do capitalismo, aí nós vamos ver agora, né, mercantilismo e capitalismo industrial. Vamos lá. Bem, sobre modo de produção e o tempo. Olha só. O modo de viver dos seres humanos, né, foi se modificando ao longo de sua história e esse processo irá continuar seguindo. Hoje, né, nós temos um estilo de vida, né, um modo que é tão complexo que isoladamente ninguém é capaz de fazer, né, o mínimo, assim, vamos dizer, para manter, né, as mesmas coisas que conseguimos produzir em sociedade. Então, nós dependemos muito um dos outros. Então, tem uma complexidade aí no modo de produzir, distribuir e consumir bens e produtos. Então, mesmo quem não produz, né, que só pelo fato de consumir, também está inserido no modo de produção. Né, porque modo de produção é essa ideia geral, né, que envolve aí o produzir, distribuir e consumo, que acaba organizando aí a lógica da nossa sociedade. Então, os modos de produção, eles mudaram ao longo da história. E o modo que nós estamos atual, né, o grande nome aí, o conjunto desse modo de produção, é chamado de sistema capitalista. Mas, afinal de contas, o que é o capitalismo? Diversos estudiosos foram, então, explicar o que é o capitalismo. E aí a gente destaca dois, né, principais, que foi o Max Weber e o Karl Marx. Weber, né, tentou explicar aí o capitalismo com relação à cultura, principalmente, né, analisando, tendo uma hipótese que os países que mais se desenvolveram no sistema capitalista são países que a população, né, ela tem em comum a religião, né? A maior parte da população acaba seguindo a religião protestante. Então ele encontrou, né, analisando aí os valores do protestantismo, ele afirma que isso é a essência, né,
do capitalismo. Por quê? Porque a própria lógica do protestantismo diz sobre, né, valoriza a questão do trabalho, diferente do cristianismo, né, que colocava o trabalho como algo até mesmo como se fosse indigno, vamos dizer assim, né? Então ele procurou essa relação, né, e a explicação que ele dá vai ser questão cultural. Já Karl Marx, né, vai falar aí de processos históricos, né? Então aí no caso ele analisa que o motor que move o mundo, segundo ele, vai ser a luta de classes. Então a própria luta de classes fez transformar de um sistema de produção para outro, né? Teria um sistema inicial, então, que era um tribal, depois passou para um comunal, depois o feudal, né, que veio anterior ao capitalismo, e aí chegando no sistema capitalista. Então sempre a luta de classes, né, estaria aí relacionado à história do movimento aí da humanidade e das mudanças dos modos de produção. Vamos lá. Então, o capitalismo, né, faz sentido a gente pensar nele existindo após o feudalismo. Então ele vai substituir o feudalismo. Apesar de ter coisas em si que a gente vê que é comum dos seres humanos, quando você pensa no sistema em si, a característica principal dele, né, vai ser uma lógica de acúmulo de capitais, uma lógica de lucro. Então ele é muito marcante, né, esse sistema, principalmente por causa da industrialização. Então, o capitalismo e o processo de industrialização estão intimamente relacionados. Então, eu coloquei aqui até umas palavrinhas-chave, ó. Lucro, acúmulo de capitais, propriedade privada, meio de produção, classes sociais, trabalho assalariado e o conceito, né, de mais-valia. Então, como que relaciona isso? Então, o sistema capitalista foi aquele momento, né, que a humanidade vai seguindo aí, né, um jeito, um modo de produzir que segue uma lógica, né, a lógica principal aí que se orienta na busca do lucro. Não é que, veja bem, não é que o capitalista, ou a pessoa que vive no sistema capitalista, ela só tenha que ter atitudes, né, racionais pensando no lucro. Não é isso. A gente está falando de orientações gerais. Porque senão você fala assim, mas uma pessoa aí que é um capitalista muito rico, pega lá parte da sua fortuna, né, e faz, por exemplo, aplicações em áreas aí questão de, sei lá, de preservação da natureza, questões sociais, e aí você fala, mas isso não tem uma lógica, se pensar racional, pensando em lucro, né? Ele cria uma ONG, um ricaço aí criou uma ONG, né, para servir a determinado grupo de pessoas aí em situação vulnerável. Não tem uma lógica em si capitalista, mas o que eu quero dizer é que no capitalismo não é que todo mundo vai agir pensando só em lucro, né? Mas quando você pensa no sistema geral comparado com outros sistemas que vieram antes, né, a essência dele, né, é a lógica do lucro. A lógica do lucro. Não que todos os sujeitos, né, vão agir só pensando em lucro, mas a essência é essa. E o lucro para quê? Obter lucro para acumular capitais, para pegar esses capitais, essa riqueza e investir em mais lucro ainda. Então, seguindo essa lógica, né? Aí uma das características fundamentais da existência do capitalismo, né, e assim, no momento que ele inicia, e principalmente na época da Revolução Industrial, que é o grande marco do capitalismo, né, e vai ser assim o auge, é a questão da propriedade privada, né? Então, a propriedade privada, ela vai ser fundamental porque ela vai, né, acabar levando à separação de classes sociais. E aí a propriedade privada, você vê aí na palavrinha-chave que eu coloquei na frente, meio de produção, inclusive a propriedade privada dos meios de produção. Então, quando a maior parte da população está, né, ela não tem, né, ela não tem como produzir porque ela não é proprietária dos meios de produção, aí ela tem que servir ao proprietário, né? Servir fazendo o quê? Trabalhando.
E aí uma das formas de trabalho que vai ser também fundamental ao capitalismo vai ser o trabalho assalariado, diferente, né, do trabalho escravo, né, ou o trabalho da servidão que também tinha na época do feudalismo, que essa lógica, né, essa lógica de escravidão e servidão, ela não é favorável ao capitalismo, e a gente vai ver isso mais para frente. E aí o trabalho assalariado, quem produz, né, o trabalhador que produz, nunca o que ele produz, né, vai ser o preço lá vendido do produto, nunca vai pagar, né, o dono do meio de produção nunca vai pagar o que é de fato, né, que utilizou o trabalho daquela pessoa. Sempre haverá, né, um lucro sobre o trabalhador, e esse lucro é chamado de mais-valia, que depois eu vou explicar direitinho mais para frente. Então, de modo geral, capitalismo, sistema econômico no qual o modo de produção se orienta principalmente, né, na obtenção de lucro, e com esse lucro ampliar em mais lucro, reinvestir. E aí no processo histórico, né, ocorreram várias, a gente vê assim que no processo histórico do capitalismo ocorreram vários ajustes pensando em obter mais lucro, né, conforme foi avançando, né, o avanço tecnológico da humanidade, a gente percebe que os donos dos meios de produção, os que têm, né, o capital, eles vão agir, né, com a finalidade de obter mais lucro ainda. Então, esse ajuste. Fases do capitalismo. Olha só, as coisas são contínuas, né, porque vão seguindo o tempo. O tempo não para em 4 partes, né, como aqui. Mas, para estudar melhor, né, como ocorreu esse longo período e a gente vê certas características em comum em determinadas épocas, então separa-se, né, didaticamente, separa-se aí em 4 fases o capitalismo, né? Então seria o comercial, a fase industrial, o financeiro e o informacional. Hoje, nessa aula, né, eu vou falar então da fase comercial e industrial. Então, dessas duas. Só que tem historiadores, né, que vão falar de 3 fases apenas, dizendo que a fase que é chamada aí de capitalismo comercial, né, ela não seria capitalismo, porque ela seria uma transição, né? Então é uma discussão, mas aí a gente apresenta como 4 fases, e aí você sabe então, né, que alguns falam de 3, mas em caso aí didático, principalmente pensando aí em conceitos de vestibular, essas coisas, usa-se, né, falar aí 4 fases. Vai ser essas 4 fases para sempre? Talvez não, porque nós estamos inseridos nesse sistema e essa fase informacional é o atual. Talvez essa fase informacional, sei lá, passa um tempo aí, tem uma outra divisão, né? Então, e depois interessa para nós, né, para entender bastante o mundo de hoje, né? A gente precisa voltar no passado para entender o mundo de hoje. E aí interessa para nós também especialmente essa fase, a 4ª fase, que vai estar inserida aí a globalização. Olha só. Deixa eu tirar aqui o rosto. Bem, então esse esqueminha aqui, ele está mostrando aí, né, de forma aí resumida, né, um quadro da linha do tempo. E aí você vê uma transição ao longo do tempo entre o feudalismo e o capitalismo. O capitalismo em si, a gente fala aí que surgiu na Europa, né? E da Europa ele foi avançando pelo mundo. Por que na Europa? Porque foi na Europa que teve essa lógica aí, né, de haver uma exploração voltada ao lucro. Porque a questão de exploração, várias culturas já tiveram isso, né? Vários povos. Isso não é que surgiu, né, nas grandes navegações a exploração. Não, exploração sempre existiu. Não é a característica do capitalismo essencial a exploração, mas sim a característica principal é a lógica do lucro, né? Então, olha só, a primeira fase aí que a gente chama fase comercial, ela tem início lá no fim da Idade Média, ou início das grandes navegações, vai até o século XVIII. Por que o século XVIII? Pegando aí então esses séculos, olha só, século XV, de 1401 a 1500, e aí foi no final, né? Então próximo lá de 1500.
Século XVIII vai de 1701 a 1800. E aí, 1800, então eu falei que acabou, né? O que acontece? Em 1750, mais ou menos, aí é a época da primeira Revolução Industrial. Então, o que vai ser o marco vai ser a Revolução Industrial. Então, tá aqui, ó. Fase industrial. Você pode olhar aí no esqueminha, ó. Capitalismo industrial. Ele vai do século XVIII, que eu falei lá que em 1750 teve, então, a Revolução Industrial, e vai até o fim do século XIX. Pegando aí, século XIX. Quando que foi? 1801 a 1900. Final, vamos pegar lá o final como marco, 1870, tá? Por que eu tô falando isso? Porque aí vai ser a época da segunda Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial que estava concentrada principalmente mais no Reino Unido, né, na Inglaterra, aí outros países vão também começar a ter uma produção industrial significativa. E aí a segunda Revolução Industrial, então, vem aqui, ó, deixa eu tirar, beleza. Vem aqui, né, do final do século XIX, lá 1870, até mais ou menos aí 1970, que tem a Revolução da Informação, né, a terceira, chamada aí Terceira Revolução Industrial, que aí, né, chama capitalismo informacional, que vem aí até a atualidade. Então aqui vocês podem ver também nesse esqueminha que tem as bandeirinhas aqui de alguns países que eram os países na época aí, né, as principais potências do mundo, nessas fases aqui. No caso lá das grandes potências, né, que saíram aí fazendo a expansão na época das grandes navegações, os pioneiros ali, né, a Espanha e Portugal. Depois vão vir outros, claro, mas coloquei ali, né, os pioneiros. Posteriormente, né, a Revolução Industrial, então, com acúmulo de capitais que foi permitido na época aqui comercial, aí você tem a Revolução lá no Reino Unido, principalmente, né, na Inglaterra, né, concentrada na Inglaterra. Depois vai ter algum avanço de industrialização na França, mas ainda assim concentrou a maior parte na Inglaterra. Posteriormente, outros locais começam e aí se destacam os Estados Unidos e também um outro local, né, que vai se destacar vai ser a Alemanha, aí na segunda Revolução Industrial, diferente da primeira graças ao avanço tecnológico. E o momento atual, né, a gente tem aí os Estados Unidos na liderança, o Japão também, né, se pensar aí principalmente na questão da robótica, e vindo aí, né, a China, né, então, qualquer tendência aí, né, que vai mudar o mundo. Então, as coisas foram mudando, as potências foram mudando, o principal meio de obter dinheiro foi mudando também, de obter riqueza dos países. Antes era a questão do comércio, a exploração colonial, depois foi a indústria, né, e hoje é a tecnologia. Então é isso que a gente vê. Olha só, então, vamos falar então, né, daquela primeira fase, ou que alguns, né, nem chamam de capitalismo, falam que aquilo é um pré-capitalismo, que aí então, período, vocês ouviram falar, né, as palavrinhas mercantilismo, capitalismo comercial, pré-capitalismo, está falando aí, né, do mesmo contexto histórico. Então vai lá, né, do final da Idade Média, período aí que começa as grandes navegações, até a primeira Revolução Industrial, que vai ser o outro marco. Então, ó, o que acontece, né? No final da Idade Média, né, a gente vai ver que vai surgindo, vai renascendo aí, né, de forma gradual, o comércio, né? Então, se na Idade Média foi aquele período, né, que a população que vivia ali na Europa concentrou, né, naquela unidade chamada feudos, e aí o feudo ele era praticamente autossustentável, né, e o estilo de vida era um estilo de vida que coisas básicas ali, né, já atendiam a necessidade deles e não tinha questão aí, né, de outras coisas, outras ambições, tal, por um bom tempo. Mas o comércio vai aos poucos, né, ressurgindo, fortalecendo. Vai ter lá que vocês aprendem nas aulas de história as cruzadas, né? Então amplia aí o comércio da Europa com o Oriente Médio, que é o Oriente Próximo ali, né? Que eles também chamam, e fica ali, né? No caso vai ter lá indo, né? Onde é hoje Israel, onde né?
ali a Turquia, vai ter, né, a busca lá de reconquistar Constantinopla, tudo isso. E aí esse comércio vai se revalorizando, e aí o que acontece? Quem domina, né, o comércio na Europa, vocês aprendem lá nas aulas de história, vai ser as cidades que hoje, né, ficam no país Itália, mas na época não existia a Itália, né, as cidades de Veneza e de Gênova. Então vão acabar, né, se fortalecendo. Só que outros locais também, né, vão querer se fortalecer. Então vai surgindo, né, essa prática aí do comércio, né, foi criando uma nova classe de comerciantes. Então, se antes, né, a gente tinha lá a divisão da sociedade entre nobreza, tinha lá o clero, também tinha a figura do rei e o restante, os servos, né, uma sociedade que eles falam em estagmentos, né, no caso lá, estamental, acho que é essa palavrinha, estamental. Bom, aí essa sociedade vai surgir uma classe, né, uma classe de comerciantes que vai começar a romper essa barreira, né, vai começar a romper e vai defender os seus interesses para valorizar o comércio contra os privilégios que a classe da nobreza tinha. Então vai ter essas mudanças. E aí a burguesia, né, vocês aprendem aí nas aulas de história, e até mesmo tem um vídeo anterior aí meu sobre a formação do Estado moderno, os interesses da burguesia vai fazer várias transformações na Europa e posteriormente no resto do mundo e no mundo que hoje conhecemos. Então vem aí, né, esse processo de transformações. Então, para conquistar os interesses deles, né, no comércio, eles, né, se apoiaram na centralização do poder, a figura ali, né, do rei. Então tinha o rei, mas a Europa estava dividida, né, mas era vários reinados, feudos, né, vários reinos, vários feudos, mas não tinha centralização. E aí houve gradualmente a centralização do poder, a burguesia apoiando, né, essa centralização. Vão ter fatos históricos, né, que vão levar a isso, como também a paz lá de Westfália, o poder centralizado no rei, a figura do rei, conseguiu acumular, né, acumular recursos para financiar a expansão marítima. Então, olha só que coisa, né? A burguesia interessada no comércio, né, ela se apoiou na centralização do rei. Ela, então, né, apoiou o rei para conseguir centralizar. E depois o rei, com dinheiro, conseguiu expandir, né, a expansão marítima, que favoreceu a burguesia também. Então, você vê que vai e volta, né? Então, ali ampliou o comércio e aí a burguesia enriquecendo mais e mais, ela começa a investir, né, esses recursos em novas formas aí de produção para obter mais lucro. Então ela investe aí na produção manufatureira, que vai ser o comecinho aí, o que vai dar origem depois à Revolução Industrial. Então o que seria essa produção manufatureira? Diferente de anteriormente, né, uma produção aí artesanal. Então olha só que coisa, ó. Só para relembrar um pouquinho, deixa eu falar para falar dessa produção artesanal. O que acontece é que na Idade Média, o centro econômico, vamos dizer assim, girava, né, no meio rural. No meio rural era o centro econômico. Um centro econômico bem fraco, porque era uma produção ali, né, pensando em atender as demandas de subsistência, e um pouco do excedente começou a ser usado aí para práticas comerciais. O comércio foi ressurgindo, mas ainda assim era muito limitada a produção. Inclusive na Idade Média teve várias crises, né? Crises aí alimentares, teve peste e tudo mais. Então não era uma lógica de produção, né, que obtinha várias mercadorias, várias coisas, e aí sim, né, conseguia ter lucros estrondosos, tal. Não estava nesse sentido. Mas aí o comércio ressurgindo, né, gradualmente na Europa,
Por que eu falo ressurgindo? Porque até então, né, no período da Idade Média, ele ficou bem limitado porque as pessoas viviam em sua maioria nessas áreas rurais. Aí ressurgindo o comércio, muitas pessoas também morando, né, agora já tendo um maior fluxo para as cidades. A produção não era só o centro, não era só o meio rural, mas também coisas que se produziam na cidade. Só que a produção na cidade, né, em muitos casos, era uma produção artesanal, né, e a produção artesanal aí, né, dependia da habilidade do artesão. Só que o artesão ele é uma pessoa que domina o processo inteiro de produzir determinada coisa, só que esse processo dele é lento, acaba produzindo pouco, né? Então é uma produção bem mais demorada. E aí essa classe burguesa, né, o que acontece? A burguesia aí, né, os comerciantes, eles vão começar a agrupar certos artesãos, né, formando aí uma produção manufatureira. Então a gente tem aí, né, o trabalho do artesão agora não sendo mais apenas, né, individual, mas juntando num espaço de produção, e ali naquele espaço de produção você aproveitando melhor as pessoas para produzir mais, e depois isso, né, vai levar à Revolução Industrial. Olha só, deixa eu mostrar aqui essa imagem então, que caracterizou esse período, né, do capitalismo, chamado aí capitalismo comercial ou mercantilismo, ou como alguns autores vão falar, que foi um pré-capitalismo. Esse mapa está mostrando aí, né, destacando as rotas das navegações, as principais rotas aí, né, e os descobridores. Então está mostrando aí, principalmente, né, esse mapa está mostrando as rotas dos espanhóis e dos portugueses. Mas, gente, esse foi o início, tá? Porque depois também teve, né, a expansão marítima do Reino Unido, né, no caso, né, da Inglaterra, da Holanda e da França, né? Inclusive aí, né, a França teve áreas que dominaram aqui no Brasil na época aí colonial, e também a Holanda, né? Então teve essa expansão. Aí a gente vê aqui alguns marcos, né, desse período, olha só, das grandes navegações. Em 1492, dia 12 de outubro, né, então Cristóvão Colombo, né, chegou aí, né, ali no caso a gente vê no mapa, né, onde tá as ilhas ali, onde hoje fica Cuba, onde hoje está o Haiti, né? Então chegou ali, né, na América Central, descobrindo então o continente americano. Financiado, né, pela Espanha. Lembrando que Cristóvão Colombo ele era genovês, né? E aí ele seria como se fosse, né, se fosse nacionalidade na época ele seria italiano. E aí ele foi financiado, né, pelos reis, né, os reis da Espanha, e chegou, né, descobriu essa área. Os portugueses, né, eles já estavam, né, fazendo aí o processo de expansão pelo mar, já antes, né, eles já se lançaram no mar em 1400, já estavam indo, né, só que eles não chegaram, a rota deles não era essa rota indo para o oeste, sim contornando, né, circunnavegar a África. E aí foram indo aos poucos, até que, né, em 1498, aí o Vasco da Gama passou aí o ponto lá do Cabo da Boa Esperança, onde é a África do Sul, e dali ele avançou, né? Avançou aí, chegando até Calcutá, na Índia, né? Na parte oeste lá da Índia. Então, no dia 20 de maio de 1498, ele fez essa rota, né? Que aí marcou, né? Então, os marcos aí desse período. A descoberta da América e a chegada na Índia, né? No caso, esse novo caminho. Depois descobriram também o Brasil, mas esse fato é mais, no caso, marcante para nós, né, como país, né, a descoberta aí do Brasil. Descoberta que, inclusive, né, esse termo aí, né, tem muita discussão, se houve mesmo descoberta ou não, né. E aí é outro fato aí que vocês pegam das aulas de história. Vamos lá. Seguindo, né,
Esse caso aí, né, do comércio, então, né, as grandes navegações favoreceram o contato de diversas partes do mundo aí que estavam, né, tendo contato com a Europa, e aí vai haver uma divisão, né, que a gente fala é a primeira divisão internacional do trabalho, e aí essas áreas que eram exploradas coloniais forneciam, né, as matérias-primas, né, forneciam matéria-prima, e as chamadas metrópoles forneciam os produtos, né, que a gente fala aí, produtos manufaturados, que eu estava explicando anteriormente, né, manufaturados, ele não chegou a ser maquinofaturado ainda, porque não tinha máquinas, né, da Revolução Industrial. Existiam alguns engenhos, assim, alguns mecanismos, mas que era uma produção manual ou usava alguma tração animal. Então, você tinha alguns mecanismos que ajudavam a produzir, mas ainda assim, né, era uma produção aí feita à mão, né? Então, por isso, manufatura. Olha só. Então, na prática, né, na prática econômica e mercantilistas, essa fase, então, nessa fase, a riqueza era obtida principalmente, né, do comércio, e os estados eles interviam na economia praticando certas medidas para eles terem vantagem. Então, o comércio que era o que traziam aí, né, as riquezas. E aí, quais as medidas que eles faziam, né, para ter certos privilégios no comércio e ter mais riqueza ainda, né? Então, eles adotavam medidas que a gente escuta até hoje falar, né? Até hoje a gente escuta aí que é medida como protecionismo. Né? E o que é o protecionismo? Proteger o mercado. Proteger como? Coloca-se barreira que dificulta a entrada de produto importado. Então você protege o mercado nacional, né, um determinado mercado, colocando barreiras. Existem diversas formas de barreiras. Né? Existe às vezes o protecionismo direto e também o indireto. Né? Você colocar cotas de importação é um protecionismo, né? De maneira aí até direta, né? Pode falar. Agora, você colocar certas restrições, por exemplo, barreira sanitária, outras coisas, é um protecionismo indireto. Então, existem várias formas até hoje aplicadas. Além do protecionismo, né? A exploração colonial baseada no pacto colonial. O que é isso daí? As áreas que eram colonizadas, elas tinham que ter uma fidelidade ali no comércio com a metrópole. Era uma exclusividade ali. Então, por isso, né, as metrópoles conseguiam ter, né, maior acúmulo de riqueza. Então, quando fala, né, acúmulo primitivo de capitais, né, acaba sendo assim. Aí a gente pensa, né, por que a Europa vai se industrializar primeiro, né? Por que também, né, no caso, vai ser o Reino Unido em si? Por conta dessas questões históricas que levaram, né, o acúmulo primitivo aí de riqueza de capitais. E essas práticas todas visavam, né, além de tudo, né, eles fazerem uma balança comercial favorável. Por quê? O protecionismo, você proteger o seu mercado, não entrar produto importado. A colônia tinha que comprar, né, o que era feito manufaturado pela metrópole. E aí só comprava a metrópole coisa que precisava mesmo, que não tinha jeito, que ela não conseguia produzir. Com isso, ela mais vendia do que comprava, ela mais exportava do que importava, e aí mantinha essa balança comercial favorável. Então essas são as medidas, né, aí econômicas, né, características do mercantilismo. Quando vocês estudam história, esse período também vocês vão ouvir falar, né, da tal do metalismo, né, que foi o que, né, nessa época? A medida de riqueza dos países era a quantidade aí de metais preciosos. Então eles vão fazer, né, essa política, esse jeito de tentar acumular mais possível esses recursos. Olha só. O que eu estava falando, né? Os países buscavam acumular metais preciosos, pois quantidade de ouro e prata era indicador de riqueza, né? Tanto é que uma das formas, né, de dinheiro aí, né, conhecidas, hoje mais conhecido no mundo, que é o dólar,
né? A gente pensar o dólar, quando você procura lá a origem do dólar, você vai ver, né, que na verdade a origem em si não é dos Estados Unidos, né? A origem vem antes, né? E aí vem de um dinheiro lá da Europa que era feito com prata. Então, um dinheiro lá na região da Boêmia, lá na Alemanha, que era feito com prata, moeda de prata. Depois, a Holanda começou a produzir um dinheiro semelhante a esse. Acho que o nome se chama de Thaler. E aí, por isso, passou depois, né, o som a virar dólar, né? E aí a Espanha, inclusive a Espanha tinha o Spanish Dollar, né? Que era lá a moeda utilizada pela Espanha. E essa moeda da Espanha foi muito utilizada na colônia, né? Nas colônias que formaram os Estados Unidos. E aí, como eles usavam, né? Aquelas pessoas que viviam lá usavam o Spanish Dollar, aí depois virou o dólar, né? E o dólar que tinha no seu início, né, uma ligação aí com a prata. $1 valia uma quantidade específica de prata. Então você vê como que o próprio dinheiro em si, né, a mercadoria aí equivalente que a gente usa de troca, tinha uma relação aí com metais, né? Ela tinha uma ligação com metais. Hoje em dia não tem mais esse padrão, né? Esse padrão não usa esse padrão ouro, esse padrão de metal, mas naquela época aí, né, utilizava, e quanto mais metais preciosos, mais rico, né, era aí um país, a nação. E aí, nessa época, né, Espanha, então, era a mais rica de todas. Por quê? Porque as áreas que ela descobriu aqui, né, que ela explorou aqui na América, encontrou aí várias jazidas, né, de prata, né, e de ouro aí dos povos incas, dos povos astecas, né? Então explorou bastante. Inclusive também teve a prática, né, da pirataria, que aí as outras potências, né, quando sai no mar, começa a saquear esses navios, né, espanhóis, né, carregados de minerais, e aí começa lá a prática, né, estimulada até, né, pela coroa, né, pelo governo de países como do Reino Unido, da França, né? Então tudo isso, né, toda essa história, gente, de exploração colonial, o que aconteceu? Permitiu esse acúmulo de capitais. Com esse acúmulo de riqueza lá na Europa, quem detinha riqueza começou a investir em outras coisas, querendo ter mais riqueza ainda. Então foi assim, né, que levou ao processo de industrialização, que levou à Revolução Industrial. Então o acúmulo de riqueza e querendo mais riqueza ainda, né, passaram a investir aí, né, em descobertas científicas, e aí vem no uso, né, do vapor, e aí vai, né, caminhando aí para aumentar a produção, e aí leva ao processo da Revolução Industrial, que centralizou na Inglaterra e depois avança por outros países do mundo. Então agora a gente vai falar, né, desse marco, então acumularam riqueza, aí vem esse marco que agora é o capitalismo industrial. Então passou, didaticamente aí, a gente passa da fase do mercantilismo e vamos agora para a outra fase, capitalismo industrial. Veja só. A diferença dessa nova fase, né, é que o comércio, apesar dele ser lucrativo, ele não vai ser a principal fonte de obtenção de riqueza. Não vai ser o comércio. Não quero dizer que não se ganhe dinheiro, né, com o comércio. Pelo contrário, né, a gente vê que o comércio até hoje, né, tem gente aí determinados produtos, né, e determinada exclusividade de comércio, a pessoa obtém muita riqueza, né, aquele grupo, né. Agora, nesse caso, nessa fase do capitalismo, o principal centro econômico agora vai ser a produção industrial. Então, agora sim, né, muda de vez para a cidade o centro econômico, principalmente porque as indústrias, em sua maioria, estão concentradas na cidade. Então, o que levou isso, né? O que foi combinando para isso? Eu falei lá anteriormente que houve acúmulo de riqueza, acumulando riqueza e tal.
E aí tiveram, né, estudos aí lá no século XVII. Quando eu penso aí século XVII, vamos ver o período. Ó, o século XVII ele acabou em 1700, ele começou em 1601. Então a gente vai falar de coisas que aconteceram entre 1601 a 1700. Então, nesse período, máquinas de transformação de energia térmica em energia mecânica começaram a ser criadas. Não é que descobriram que a energia térmica vira energia mecânica nessa época, não é isso. Começaram a fazer máquinas que aproveitavam melhor, porque esse estudo de transformação de energia aí já é muito antigo. Mas é um estudo em si, mas não voltado a usar em máquinas. E aí, gradualmente, as máquinas de vapor foram aperfeiçoadas e aí empregaram essas máquinas na produção de mercadorias, produzir mais rápido. Então, esses avanços tecnológicos, né, que vão seguir lá do século XVII, que eu falei que foi de 1601 até 1700, quando é 1760, que já é século XVIII, né, vai promover o processo de revolução industrial na Inglaterra. E a revolução industrial vai manter a Inglaterra na liderança até por volta aí, ó, de 1860, 1850, 1870. Então ela vai ser o principal centro, né, de produção industrial do mundo nesse período. A Inglaterra, o Reino Unido ali, eles são os principais. Olha só o que eu falei, ó, da máquina de vapor. Apesar da primeira máquina de vapor ter se desenvolvida lá no século I antes de Cristo, e aqui está o nome, né, Hierão de Alexandria, foram invenções de Denis Papin, que é esse cara que foi negócio de panela de, o que vai levar panela de pressão. Thomas Savery, eu acho que o nome é assim, né, impulsionaram o surgimento da máquina de vapor. Então esses daqui fizeram, né, estudos, né, que aí mostraram na sociedade cientistas, né, científica da época, que é a sociedade científica da época, e aí acabou, né, esses estudos deles impulsionando outros cientistas, outros estudiosos a desenvolver mais ainda essas ideias e criar mecanismos, né? Então aí no caso, né, um marco aí é esse Thomas Newcomen em 1698 e aí em 1765, ó, agora já, ó, então 1698 estava no finzinho do século 17. Então ele fez lá, né, pegando os estudos dos outros ali, né, nessa época do século 17, ele criou um mecanismo ali, uma máquina a vapor. Só que a máquina a vapor dele, ainda assim, né, ela tinha um gasto energético aí que não dava um bom aproveitamento. Perdia-se muita energia. E quem vai resolver de fato isso e vai ser o grande marco vai ser esse James Watt. Inclusive, né, esse nome dele é uma unidade de medida lá em física, né, o sobrenome Watt, né? E aí, você vê, 1765, ele aperfeiçoou a máquina do Newcomen, né? Acho que é isso, conseguindo obter maior desempenho em função do gasto de combustível, que na época dessas máquinas aí, né, o que fazia, o que gerava o vapor na água, precisava alguma coisa esquentar lá, né, a caldeira ali da máquina, era o carvão, era utilizado o carvão. Então as máquinas a vapor foram introduzidas agora, né, com o aperfeiçoamento do James Watt, foram introduzidas nos meios de produção e de transporte. Olha, então outra coisa que marca, então aumentou a produção? Sim, aumentou, ficou mais rápido. Mas as máquinas também foram usadas nos meios de transporte. Então a gente tem aí, né, novos meios de transporte mais rápido, e aí é como se o mundo, né, ao longo do tempo ficasse mais curto, né, menor, né, o mundo. Por quê? Porque o mundo ficou menor? Não, as distâncias para ir de locais para os outros diminuíram, né? Então, nesse sentido, não que o mundo, né, encurtou em si o tamanho, mas o tamanho relativo relacionado com o tempo. Então, os meios de transporte vão ficar, né, vai evoluindo aí cada vez mais rápido. Então, houve aumento da produção e mudança de sistemas de produção da manufatureira para a produção fabril. Olha lá, então. Bem antes eu falei da produção manufatureira. Eu falei que tinha produção artesanal, né? Aí depois
juntou as pessoas para produzir, né, no segundo momento, de forma aí manufatureira, e aí vai vir para a produção maquinofatureira, ou também, né, a gente colocou aí produção fabril. Agora sim, com máquinas, né? Então começa a ter máquinas. Primeiras vão ali, né, máquinas e principalmente na fabricação de tecidos, né? Mas depois vai para outros setores e aí vai espalhando para vários setores de produção, inclusive chegando até na agricultura, né? Você vê que essa lógica industrial foi avançando para todas, né, para todos os ramos de atividade. O surgimento de meios de transporte que utilizavam motores a vapor promoveu o aumento da circulação de pessoas e mercadorias. Nessa época aqui, né, você vem aí espalhando, né, o quê? A construção de ferrovias na Europa, né? Então você pega a malha de ferrovias na Europa, foi avançando aí, o grande boom foi nessa época. Aí você tem lá, né, os trens movidos a vapor, as tais Maria Fumaça, locomotiva a vapor. Olha só, essas imagens, né, mostram aí, então, como que houve uma alteração ali, né, no espaço das cidades, começam a ter várias torres de chaminé, poluição do ar aumentou, né, porque nesse início eles nem tinham ideia tão clara, né, de várias coisas. Pessoas trabalhando na indústria ali com máquinas, teve muitos casos de acidentes, né, de trabalho, várias coisas então que vão acontecendo, né, nesse início. E dessa época também, gente, começa aí, né, uma outra ideia econômica diferente daquelas ideias econômicas praticadas lá no que a gente chamou, né, de pré-capitalismo ou capitalismo comercial, ou também a fase chamada aí de mercantilismo. Então, o que eu vou falar agora, ele vai ao contrário do que era defendido na época lá do mercantilismo. Veja só. Olha só, então, o que é as ideias, né, do liberalismo. Então, ó, ao colocar, né, ao inserir máquinas de vapor, combinado com novos métodos, né, novos métodos de produção em série, o que houve? Ampliou, né, de forma significativa a produção de mercadorias na Inglaterra. Então, essa revolução industrial começou a ter muitas mercadorias. E aí, a Inglaterra, ela precisava escoar, né, esse excedente de mercadorias que ela estava produzindo. E aí ela começa a defender, né, no mundo que outras nações... nações que tinham áreas coloniais também, que abrissem todos os seus portos, para quê? Para entrar os produtos ingleses. Então eles queriam, né, agora começar a defender que deveria as nações abrir seus mercados. Diferente do que dizia o mercantilismo, que era a favor do quê? De medidas protecionistas. Então, ó, diferente do mercantilismo, argumentos econômicos que pregavam o fim das práticas protecionismo e o fim da intervenção do Estado na economia, então passaram a ser defendidas. Então o liberalismo, né, ele dizia o seguinte, que a interferência do Estado na economia, ela acaba sendo prejudicial, né, acaba atrapalhando o avanço econômico. E aí essas medidas, né, que eles diziam o seguinte, que o Estado não poderia intervir, que o mercado por si só ele seria autorregulador e que por si só ia levar concorrência, e a concorrência, no caso existindo, é o melhor para o consumidor, né? Então ele dizia, né, os defensores aí do liberalismo iam dizer, né, uma expressão máxima que eles utilizaram, foi essa, a mão invisível do mercado, né? Como se fosse aí autorregulador. A gente vai ver, né, depois no outro caso do capitalismo, o capitalismo financeiro, ou também chamado de monopolista, que a questão aí, quando há concentração de capitais, a gente vai ver um caso que é prejudicial ao consumidor, porque vai ser o domínio, né, de um grupo empresarial ou de certas empresas sobre um ramo da produção, né, e aí controla o preço. Então,
essa questão de dizer aí, né, que a economia se autorregula sozinho, tem observações que tem que ser feita aí, porque não é bem por aí, mas essa era a ideia, né? Essa era a ideia defendida, né, por economistas aí que surgiram nessa época, que inclusive eram economistas de origem inglesa, né, de origem lá do Reino Unido. O caso do Adam Smith, que é escocês, né, e a Escócia é um dos países que formam o Reino Unido, e o David Ricardo, que é no caso inglês, né? Então você vê, eles estavam defendendo práticas aí que a região deles ali, né, fazia, né? Então por isso que vem essas ideias. Olha só, vamos falar das relações trabalhistas, né, e como isso permitiu, né, o avanço do capitalismo nessa fase aí chamada, né, de capitalismo industrial. Diferente da fase lá do capitalismo comercial, se a gente lembrar, né, o caso ali, o capitalismo comercial foi a época das grandes navegações. Aquela fase, né, que acontecia aí com as potências lá, né, no caso as metrópoles? Elas dominavam as áreas coloniais e praticavam, né, tinha lá o trabalho escravo, né? E aqui a gente vai ver, né, que o trabalho escravo, né, no caso aí no sistema do capitalismo industrial, ele não é a melhor opção, tanto é que muda, né, e aí no mundo vai predominar o que? O trabalho assalariado. Então vamos lá que a gente vai seguir nesse sentido. Vamos lá, relações trabalhistas. Olha só. Desde a Revolução Industrial, né, a Inglaterra, né, porque quando a gente fala assim, por que a Revolução Industrial ocorreu, né, primeiramente na Inglaterra? Foram fatores históricos, né, e também, né, uma conjunção ali de outras coisas, como o próprio, vamos pensar assim, o próprio ambiente proporcionou, no sentido de recursos minerais, mas a combinação de coisas, né? Não é que dá para falar que uma coisa sozinha leva a outra, não. É um conjunto, né? E aí, desde a Revolução, né? Desde antes da Revolução Industrial, o que acontecia na Inglaterra? A população, né? Ela estava migrando aí do campo para a cidade. Então, houve como se fosse uma expulsão, né? De muitas pessoas que viviam no campo para a cidade. A propriedade vigorando, né? A questão é da propriedade privada. Então as pessoas tiveram que ir para a cidade, um aumento populacional, né? E aí com tudo isso tinha um grande número aí de mão de obras, né? De pessoas ali, né? Mão de obra que teriam que trabalhar de forma artesanal, trabalhar em manufaturas. Antigamente, ó, falando nesse trabalho, olha só que eu coloquei aqui. Antigamente, o local de produção artesanal era principalmente na casa do artesão. Mas com o aumento do comércio, os burgueses criaram espaços que concentravam os artesãos, né? No caso, concentravam. Tal fato promoveu, né, uma separação aí dos espaços de produção. Antes, a produção, no caso artesanal, se confundia com convívio familiar, era o mesmo espaço. Agora não, agora a produção ela sai ali, né, do convívio familiar e vai para um espaço, né, um espaço inclusive que depois, né, a gente vai ver aí que tem a questão do controle rígido do tempo, né, diferente do caso, né, da produção no convívio familiar, mas agora ali, né, em espaço especializado que faz um controle do tempo, querendo obter cada vez mais lucro, né? Então, as mercadorias obtidas com a divisão produtiva nas manufaturas e posteriormente, né, com a produção em larga escala, né, que acontece? Quando, né, as manufaturas vão virar fábricas, né, conseguiram ter um custo final muito menor do que o produto similar do artesão. Então, o que o artesão fazia sozinho na casa dele, ali no convívio familiar, ou com pessoas da casa, né, do próprio convívio, o que ele produzia, ele dominava a produção, né, mas o que ele conseguia produzir teria um custo, né, muito maior que o custo nos locais, né, de manufatura,
que determinados burgueses controlavam. E aí depois, quando surgem as máquinas e são empregadas nessas manufaturas, não é todo mundo que tem dinheiro para comprar máquina, né? Ainda mais porque essas máquinas eram bem caras. E aí esses burgueses conseguem comprar as máquinas. Então, olha só, eles eram donos do espaço de produção, concentrava várias pessoas ali trabalhando, numa forma chamada manufatura. Aí eles conseguem colocar máquinas nesse espaço de produção, que vai virar, né, as fábricas, ou o sistema vira aí uma maquinofatura. De manufatura, de feito à mão, começa aí com o feito a máquinas, né? Então começa ali uma maquinofatura. Se antes já o artesão não conseguia competir com a manufatura, quando vem a fábrica, menos ainda ele consegue competir, né? Então, como o artesão sozinho ele não consegue competir com a fábrica, a não ser que o que ele produza, né, fosse uma coisa que a fábrica não desse conta de produzir, né? E aí ele era exclusivo no mercado. Mas vamos pensar que não, né? No caso, a maioria não. Aí a maioria tem que fazer o quê, né? Tem que trabalhar lá, se sujeitar a trabalhar como, né, como proletário. Vai criar essa classe, então. Vai surgir cada vez mais forte essa divisão em duas classes. A classe que é dona dos meios de produção, que são os burgueses, também chamada aí de capitalista. E lembrando que os burgueses eles vieram, né, antes de ser donos lá das fábricas, eles eram que surgiram lá com a questão do comércio, né? Comércio lá na época do mercantilismo. Então, essa classe aí dominante, chamada aí de burguesia, o capitalista, eles, né, tinham dinheiro, e aí o artesão não tinha como comprar máquina, não conseguia produzir com preço competitivo. O que ele fazia? Só restava uma coisa para ele vender: o seu tempo. Vender o seu tempo como, né? O que o capitalista interessava no tempo do artesão ali, né, que veio procurar ele? Interessava em comprar a sua força de trabalho, era isso. Então o capitalista, né, o dono ali da fábrica, empregava a pessoa vendia o seu tempo, a sua força de trabalho, e em troca recebia, né, o salário. E aí, por que o trabalho assalariado, né, ele acaba sendo o mais adequado ao capitalismo? Vamos fazer algumas reflexões. Olha só, a gente pensar numa outra forma de trabalho, né, o trabalho escravo, e comparar o trabalho escravo com o assalariado. Qual forma será que é possível obter maior produtividade? Você vai ter maior produção como? Será que a pessoa que é forçada ali, que está sendo violentada, ou a outra, né, que está recebendo um salário, enganando, né, engana ela que recebe um salário que, nossa, está recebendo um salarião, viu? Porque olha a concorrência aí, ó, olha quantas pessoas queriam estar no teu lugar trabalhando. Tem um monte lá fora desempregado, né? Tá em condição bem pior que a tua, só que você está tendo o privilégio de trabalhar aqui. E aí a pessoa produz, né? E aí vem, então é um jeito mais sutil ainda, né, de conseguir maior produção. E aí tem uma outra vantagem para o capitalismo, uma vantagem grande, né? Qual forma de trabalho que as pessoas vão ter renda para reverter no consumo e aí aumentar mais ainda a produção de mercadoria? O escravo em si, né, ele vai ser gasto para quem comprou aquele escravo, para quem tem aquele escravo, para quem utiliza ele, né? Agora, o caso do trabalhador assalariado, o salário dele, eles pagam um mínimo para subsistência e ele que tem que se virar. Então, em termos, né, de questão aí de gasto, a casa aí, se a gente pensar, né, que o escravo vai dar muito mais trabalho em si e necessidades que o outro vai ficar, né, de forma independente. O escravo, o que acontece? Precisava de pessoas vigiando, precisava comprar as coisas ali, manter os recursos mínimos, mas mantinha, né, para ter a sobrevivência dele, porque a partir do momento que o escravo acabasse morrendo, né, ele era uma mercadoria, visto como uma mercadoria, e você, né, a pessoa ali que era o dono de escravo, ia perder capital com isso, né?
Agora, no trabalho assalariado, se o trabalhador morrer, o que eles fazem? Substitui, tem outros, tem um mercado de reserva, né? Tem um monte de gente desempregado. Então, é uma vantagem para o sistema capitalista em si, porque há um movimento aí, né? Um movimento de uso da mão de obra de forma muito mais barata, se for ver, e ainda com uma renda para ela consumir, né? Então, acaba revertendo. Karl Marx, né, que eu já falei bem no começo, né, que eu falei lá dos estudiosos, o Max Weber e o Karl Marx, mas o caso aqui, vamos falar especificamente agora do Karl Marx, pensando nessa lógica do trabalho, né, da relação trabalhista. Olha só, ele viveu, né, de 1818 a 1883, né, filósofo alemão, e aí ele estudou o capitalismo e suas contradições daquele capitalismo industrial, né, pensando lá da Inglaterra, né? Primeiro que a gente vê o período de vida dele, né, e a gente lembra lá da Revolução Industrial que eu acabei de falar as datas. 1750 começa na Inglaterra e vai liderar no mundo ali o processo até 1870 mais ou menos, né? Então você vê que é o período que ele está vivendo. E aí ele foi apontar, né, estudar o capitalismo, e ele apontou qual que era a principal forma de exploração praticada, né, pelos donos dos meios de produção, os capitalistas, sobre os empregados ali, os operários. Então, como que era uma forma de obter cada vez mais lucro, né? Então, segundo Marx, o que acontece? O valor pago pelo dono do meio de produção aos seus trabalhadores, né, era um valor que apenas garantia a subsistência. Na verdade, a pessoa estava ali trabalhando, né, e o trabalho dela sendo ao longo do mês, se pensar, né, a jornada de trabalho ali, ela trabalhando, na época aí o início não era coisa de 8 horas, que nem é hoje, né, era sistema aí de 12 horas e até mais, a pessoa trabalhando, em poucas horas ali do serviço no dia, ela já pagava o custo dela, em poucas horas. E aí, só que a pessoa não trabalhava só aquelas poucas horas, ela ficava muito mais trabalhando, e aí todo aquele restante, né, acabava sendo aí, né, um lucro para o capitalista. Então essa é uma forma, né, de exploração. Então olha o que acontece, ó. Porém, ao vender a mercadoria produzida, o capitalista cobra um valor final muito maior do que a soma dos valores, né, que teve os custos produtivos junto com a remuneração do trabalho, né, do trabalhador. Então, quando vende a mercadoria, não pega só assim, produziu tal coisa, quanto gastou de matéria-prima, quanto que gastou de energia, né? E as máquinas, teve um desgaste, que ao longo do tempo, né, vai ter um desgaste, quanto que gastou vamos pensar, de contas lá da unidade produtiva. Além disso, né, coloca o que pagou ao trabalhador, mas fica com muito mais, né? Obtém-se muito mais, o valor da mercadoria final é muito maior. Então, há esse conceito, né, que o capitalista fica com esse recurso a mais a partir da exploração do salário, né, porque ele paga um salário bem baixo, né, ao trabalhador, ao proletário. O Marx chamou esse conceito de mais-valia. Aí tem aqui algumas questõezinhas, vamos lá? Olha só. O mercantilismo resulta numa exaltação do espírito de empresa e trabalho criador. Realiza, assim, em relação aos ideais pregados pela cultura medieval, uma verdadeira subversão das hierarquias e dos valores. É levado a lutar contra preconceitos nobiliários, a ociosidade, o gosto da função pública mantido pela venalidade e hereditariedade dos ofícios. Então vamos lá. Ele falou aí vários termos, né, que às vezes você olha aí e fica até com certas dúvidas, né? Mas está falando aí basicamente que o mercantilismo, essa fase, né, ela vai ser contra várias coisas que existiam no feudalismo. O mercantilismo tinha como princípio básico o quê? O aumento das taxas sobre os produtos de exportação. Olha, se fosse importação, aí a gente podia pensar, epa, aí sim, né? Aí é protecionismo. Mas se colocar taxa para o produto que vai para fora,
Não faz sentido, você quer vender mais, né? O desenvolvimento do exército para resguardar o Estado, proteger o Estado. Tá, a gente pode falar até é importante, mas não é o principal aqui, né? Tudo bem, garantir a segurança. O princípio da autonomia entre a metrópole e a colônia, mas não tem autonomia, né? Entre a metrópole e a colônia, no sentido da colônia ter autonomia, né? Na verdade, a colônia tem que ter exclusividade com a metrópole. Então, autônomo é que não seria por si só, né? Aí não seria nem colônia. Aí teria que ter outro conceito. O enriquecimento e fortalecimento do Estado, né? Aí sim, ó, enriquecimento e fortalecimento do Estado, porque o Estado intervinha na economia e o Estado rico era aquele que tinha mais metais preciosos. E aí sim, né, o Estado... E isso daqui, olha que coisa, vai levar lá aquela ideia, né, que aí se relaciona aos períodos, vai levar lá ao período do Estado moderno, a formação do Estado moderno. Então, o mercantilismo, a burguesia ali vai levar a esse processo, né, do Estado absolutista, que é o primeiro caso ali, né, do Estado moderno. Ao estímulo e ao consumo de bens de produto importado. Errado, né? Não é estimular a consumir produto importado, pelo contrário, eles não querem que o país, né, o país que adota a prática mercantilista, não quer consumir esse produto importado. Vamos nessa outra questão, né, ainda sobre esses assuntos. Então, olha lá. Observe a charge a seguir. E aí tem uma charge, né, que está ali, ó. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, você vê, são duas pessoas ali, né, numa linha de produção. Aí tem a esteira. E está passando ali, né, saindo de uma máquina, uma parte ali, né, que parece ser uma pecinha de ferro com um formato que seria tipo um C, né, um C ali curvado. Aí o outro coloca, né, o primeiro coloca um pino na parte superior e o outro vem e coloca, né, ali seria uma roela que ele coloca, né, coloca ali alguma pecinha, né, encaixando naquele pino. E aí, o que isso demonstra, né? Demonstra a questão aí da ultra separação, né, no processo produtivo. Isso, inclusive, vai caracterizar muito mais a outra fase do capitalismo, que eu vou explicar numa próxima aula, que é o capitalismo financeiro, né, ou também chamado monopolista, porque... Aí sim, essa produção em série vai ser o jeito mais exacerbado que a gente pode falar assim, que vai ter aquele método produtivo que é chamado de fordista, né? Então vai ter a questão aí, né, de separar aí para produzir em larga escala, controlar o tempo, né? O sistema fordista, também chamado de taylorismo, que eles colocam como sinônimos, né, ali a mesma coisa. Porque é Fordismo por causa da fábrica da Ford empregou, mas Taylorismo é o cara que teve lá as ideias, né, nesse sentido. Então, por isso que você escuta falar as duas palavras. Olha só, então eu falei disso, né, que ele vai procurar saber o que ele está fazendo, que ele não conhece, já deu ideia que ele não conhece todo o processo produtivo. Porque se ele conhecesse, ele não ia falar que vai descobrir o que ele está fazendo, né? E aí essa é uma crítica. Então, a charge retrata uma situação decorrente da Revolução Industrial. Sobre essa situação, analise as afirmações. Então, tem lá 4 afirmações. Vamos ver aqui, né? E depois da quarta afirmação, você vê que está escrito assim, ó, está correto apenas o que se afirma em... Então, eu quero saber o que está correto. No processo de produção, então lá no processo de produção, os operários foram submetidos à intensa divisão do trabalho. Verdade. Eles estão ali trabalhando, né, de forma dividida. Houve intensa exploração do trabalho artesanal. Opa, mas ele não está produzindo uma coisa que é artesanal. Em um contexto no qual cada trabalhador não tinha o direito de conhecer todo o processo de produção. Ó, depois aqui da vírgula, né? Ele não conhecia o processo de produção, tudo bem, mas não é um trabalho artesanal, é um trabalho industrial.
E o trabalho artesanal, pelo contrário, né? A pessoa geralmente é trabalho mais simples e que a pessoa conhece basicamente todo o processo produtivo ali. Os operários, então a 2 está errada, a 1 está verdade. Peraí, deixa eu só ver então alguma coisinha. Ó. Se a 1 está certa e a 2 está errada, a letra A não é. Só pode ser aqui, ó, a D ou a E. Já de cara, né? Mesmo porque as outras têm o número 2, a B e a C também não dá certo. Os operários, em cada seção da fábrica, em cada parte, controlavam tanto a qualidade da matéria-prima quanto o produto final que ia para o mercado consumidor. Não está mostrando uma ideia dessa, né? Isso daí está parecendo mais aquele sistema depois chamado do toyotismo, né? Principalmente preocupado aí com a qualidade e aí trocando, né, funções, as pessoas trocando funções na própria fábrica. Apesar de ter a separação, há uma rotatividade ali. Não está sendo o caso. O produto da atividade industrial não dependia do conhecimento de todo o processo produtivo por parte do operário. Essa que é a verdade. Então, a correta, né, é a letra E, nesse caso. Então, gente, o que vocês veem com isso? Né? Analisando, sabendo o que é o assunto de uma questão. Se você tem um conhecimento geral daquele assunto, né? Você vê, não precisa falar assim, o que eu tive que decorar? Não, eu tive que usar aí o raciocínio e saber relacionar com fatos que aconteceram no mundo. Você consegue fazer direitinho a questão. Então a gente vai seguir aí, né, falando dessa questão do capitalismo, porque o capitalismo, apesar de parecer, né, aula aí que envolve elementos históricos, é importante para nós entendermos, né, o mundo atual. Então, quando a gente entende, comparando países, a diferença, né, entre uns serem mais envolvidos, outros menos, uns concentrar em indústria, uns hoje, né, investir em tecnologia, os outros depender dessa tecnologia. Então, todo esse processo, né, tá ligado a fatores históricos e aí a gente vai entendendo essa dinâmica. E o capitalismo, ele é o sistema econômico que prevalece no mundo atualmente, né? A gente teve uma fase que houve um outro sistema chamado aí socialismo. Hoje, apesar de alguns pouquinhos países terem o sistema mais o político, né? O sistema político socialista, em si, a orientação econômica acaba sendo capitalista. Então, o sistema capitalista, ele praticamente é o predominante no mundo atual. Vai ser assim para sempre? Acredito que não, porque as coisas mudam, né? Os sistemas mudam. E aí eu acho que os próprios avanços tecnológicos vão ser os responsáveis, porque foi isso ao longo da história da humanidade. Então é sobre isso, né, que a gente vai seguindo. Vamos lá então, ó. Obrigado aí pela sua atenção e continue aí com a gente acompanhando. Bons estudos.